Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E eu conto aqui mais uma vez com a presença de Aline Fagundes, Gustavo Reis, que junto comigo vamos comentar as principais notícias, acontecimentos, decisões na área tributária no mês de abril de 2021. Muito bem-vindos mais uma vez, boa tarde para vocês. Olá pessoal, boa tarde. Um prazer estar mais uma vez com vocês para discutirmos temas tão interessantes. Pois é, pessoal, estamos de volta e mais uma vez uma pauta muito boa, né, Alexandre? Exatamente, 2021 está com tudo, a gente está com dificuldade até de selecionar aquilo que a gente vai falar aqui para que o programa não fique extenso demais e acabe dificultando para você que gosta de nos acompanhar aqui todos os meses. Mas a gente vai começar fazendo aquele giro de notícias na seção GT News. É com você, Aline. Inovação permite pagar dívidas com um só DARF. A unificação dos débitos pendentes no mesmo DARF, adotada pelo Sistema da Receita Federal, promove agilidade e simplifica o pagamento de impostos e contribuições federais. O sistema junta os saldos devedores no relatório da situação fiscal para emissão de um DARF único, que pode ser pago inclusive via Pix. Algo bem curioso porque agora recentemente, né, Gustavo, a gente fazendo um trabalho aqui de recuperação tributária, a gente foi gerar um DARF pelo sistema lá da própria Receita Federal, porque o cliente estava com um débito pendente lá no conta corrente da Receita. E para nossa surpresa, quando a gente gerou o DARF, ele veio naquele padrão que até então a gente chamava de DARF previdenciário, aquele formato que a gente vê para as empresas que recolhem o INSS já na sistemática do E-Social. Algo que surpreendeu a gente, inclusive nos força a deixar de apelidar aquele modelo de DARF previdenciário, porque o DARF agora, que a gente chamava assim, também é utilizado para pagar outros tributos administrados pela Receita. É verdade, Alexandre, e uma grande inteligência que eu vejo da Receita Federal é que aqueles débitos inferiores a R$10, eles não eram cobrados porque não era gerado um DARF para valores inferiores a R$10. Com essa possibilidade de gerar um DARF unificado com esses outros débitos, essas situações vão acabar podendo ser cobradas agora pela Receita Federal. Então, um exemplo, um contribuinte tem 5 débitos de R$5. Aquele débito individualizado de R$5 não era cobrado. Como vai ser gerado agora um DARF único, a Receita vai poder cobrar sim esses valores e ela vai ficar tendo algo a mais para poder recolher em cima dessas hipóteses. E, além disso, a possibilidade, Alexandre, da gente utilizar o Pix para fazer o pagamento desses DARFs. Exatamente, foi outra surpresa para a gente ver o código de barras ali, o QR Code, né, Aline, na parte inferior do DARF, permitindo o pagamento ser feito de maneira ainda mais ágil. Exatamente, Alexandre. E esse mesmo modo de pagamento também está disponível para o pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, que também pode ser pago por Pix. Perfeito, uma inovação importante aí, a Receita facilitando a vida de quem quer pagar, até porque para quem quer pagar ela não coloca dificuldade, o problema é quem quer recuperar aquilo que pagou a mais. Exatamente, inclusive pelo Pix ele pode pagar sábado, domingo, de noite, esses empecilhos que antes eram colocados não existem mais. Verdade. A PGFN publicou o edital com propostas de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União, suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou o edital número 2 de 2021, que possibilita o pagamento, em condições diferenciadas, de débitos inscritos em dívida ativa da União, suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos, em fase de execução fiscal, já ajuizada ou não, de devedores cujo valor consolidado inscrito seja igual ou inferior a 15 milhões. As propostas de negociação estão disponíveis até 30 de junho de 2021. E o que o governo faz aqui mais uma vez é aquilo que foi autorizado na Lei da Transação Tributária. Através de portarias da Procuradoria da Fazenda Nacional, é possível abrir uma espécie de refis para cada situação. Então, nesse caso específico, é para algumas dívidas que entram nesse perfil, que são dívidas que estão em execução judicial, mas se arrastando já há muitos anos, com decisão que determina a suspensão desses processos. Então é algo bastante interessante para aqueles contribuintes que se encaixem nessa oportunidade. Lembrando que durante esses meses, Gustavo, a gente ainda tem o prazo do programa de retomada fiscal aberto para os contribuintes que não se enquadrarem aqui,
mas porventura queiram se enquadrar nessa outra oportunidade. Nova versão do programa gerador da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021 já está disponível. A Receita Federal disponibilizou em seu site da internet uma nova versão do programa do Imposto de Renda, que está na versão 1.3, que já emite os DAFs com os novos vencimentos prorrogados. É isso, Aline. Esse novo programa gerador da declaração do imposto de renda veio porque houve a prorrogação do prazo para o dia 31 de maio de 2021. Então, o DARF para pagamento do imposto ele já é gerado com esse prazo de vencimento. O único detalhe que a gente precisa observar que é o quê? Quem fez a declaração no modelo antigo, na versão antiga, e gerou um DARF para pagamento com um prazo para recolhimento até o dia 30/4, ele não precisa baixar o novo programa e gerar um novo DARF. O sistema já entende que esse prazo foi prorrogado. Mas, obviamente, se você ainda não entregou sua declaração e vai entregar e gerar o DARF, nessa nova versão ele já vai vir com o prazo de vencimento dia 31/5 de 2021. É isso mesmo. Lembrando que a gente está em maio gravando o GTcast sobre o que aconteceu em abril. No mês que vem, em junho, a gente vai gravar falando sobre maio e agora em maio já teve outra polêmica em torno disso, que a gente vai comentar com mais detalhes, inclusive o desfecho. É que o Congresso Nacional aprovou uma lei prorrogando o prazo de entrega para julho e essa lei foi vetada. E a gente não sabe se até o dia 31 de maio o governo vai vetar, o Congresso vai derrubar esse veto que foi adotado lá pelo Executivo. A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber qual vai ser o desfecho da novela. É verdade. Pois é, Alexandre, já deu um spoiler da próxima temporada, mas com certeza a gente vai comentar no próximo GTcast. O líder do governo afirma que reforma tributária deve ser fatiada e começar pela fusão de PIS e COFINS. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, afirmou que a reforma tributária deve ser votada de forma fatiada, provavelmente em 4 etapas, e começar pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Alexandre, aqui eu imagino que você não é adivinho, mas eu lembro que em algum outro programa do GTcast, quando falávamos a respeito dessa reforma, eu lembro que você falou, é pouco provável que a reforma tão robusta como eles estão querendo aconteça em uma única etapa. Era mais provável que houvesse essas unificações de tributos que já têm alguma similaridade e depois se pense algo maior, se a gente pode assim dizer, não é isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que o grande desafio da reforma tributária é conciliar os interesses da União Federal, dos estados e dos municípios, porque todo mundo quer aumentar ou no mínimo preservar o tamanho da sua fatia no bolo. Então não há um comprometimento dos entes federativos com a verdadeira simplificação que as empresas e os cidadãos precisam. O que a gente vai ter, se essa reforma for paulatina, etapa por etapa, o que a gente vai ter na verdade é muito mais dificuldade, muito mais confusão, porque a cada etapa dessa a gente vai ter transição e vai ter mudanças que normalmente são de difícil digestão por parte das empresas e dos contribuintes. Então eu fico muito desanimado com essa notícia, porque a tão sonhada simplificação ela parece cada vez mais distante. Vamos para a próxima sessão, agora é lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de abril de 2021. A primeira norma é a Instrução Normativa número 2017, de 30 de março de 2021. Através dessa instrução normativa, a Receita Federal atualizou regras de parcelamento de débitos tributários para empresas em recuperação judicial. Essa é uma alteração interessante para as empresas que estão em recuperação judicial pelo fato de ela estender a possibilidade de o parcelamento ocorrer em até 120 meses, algo que eu penso ser bastante razoável com o Instituto da Recuperação Judicial. Uma coisa que existia na lei há muitos anos e que era uma utopia, era a empresa pleitear, na época, antes da recuperação judicial, uma concordata, que era um instituto que vigorava antes, e ela, para ter a concordata deferida, ela tem que comprovar a regularidade fiscal. É algo absolutamente razoável exigir que uma empresa em dificuldade financeira esteja com os tributos pagos rigorosamente em dia. Então, além de a legislação hoje flexibilizar, essa instrução normativa ela vem e amplia o prazo, facilitando ainda mais que as empresas possam enfrentar esses passivos decorrentes de dificuldades ali pontuais.
Um outro detalhe que eu acho importante a gente citar é que houve também a inclusão na possibilidade desse parcelamento de tributos passíveis de retenção na fonte, inclusive o IOF retido que ainda não tenha sido recolhido ao Tesouro Nacional. Então, a grande novidade é que vai possibilitar esse tipo de parcelamento também. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 73, de 30 de março de 2021. Essa solução de consulta COSIT dispõe acerca da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS referente aos valores percebidos por pessoa jurídica contratada sob licitação decorrente de repactuação de contrato com vistas à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. Essa é uma decisão coerente porque na medida em que uma empresa ela tem um contrato com um ente público e esse contrato ele é objeto de repactuação, fruto de alterações na composição dos custos. E a gente tem que lembrar, o caso mais comum de repactuação decorre do fato de os trabalhadores estarem sujeitos a normas trabalhistas que impõem reajustes anuais. E isso acaba repercutindo na composição dos preços da empresa prestadora de serviço. Então, nada mais razoável e sensato do que tributar as receitas decorrentes desses reajustes da mesma forma que se tributa a receita fixa ali, objeto da remuneração do contrato. Aqui a Receita Federal não comete nenhum tipo de insensatez na interpretação da legislação. O contribuinte é que pleiteava que esses valores fossem tratados como receitas financeiras, para que não tivesse tributação ali a depender do seu regime tributário. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 50, de 25 de março de 2021. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil entendeu não ser cabível a compensação de débitos de contribuições previdenciárias de período de apuração posterior à utilização do E-Social com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, relativa a período de apuração anterior à utilização do E-Social, sendo irrelevantes a data de trânsito em julgado e a data da habilitação administrativa do crédito. Aqui, Gustavo, a gente está vendo mais uma decisão tratando da famosa compensação cruzada, que é o nome que a gente dá para essa possibilidade que se abriu apenas a partir do E-Social para cá, para as entidades fazerem compensação de créditos de INSS com débitos de imposto de renda e outros tributos da Receita. E o contrário também pode acontecer, não é isso? Exatamente, Alexandre. A consulente, nesse caso, ela tem um crédito de PIS e COFINS que foi julgado, com a sentença transitada em julgado agora em 2019, e a empresa começou a utilizar o E-Social em 2018. E ela queria saber exatamente isso, se ela poderia, já que o trânsito em julgado ocorreu depois do início de transmissão dos eventos do E-Social, se ela já poderia utilizar essa compensação cruzada desses créditos referente ao processo que, salvo engano, começou ali em meados de 2014. E o que a Receita Federal falou que não, independentemente da data do trânsito em julgado, se aquele crédito é de período anterior ao do início de envio do E-Social, a empresa não poderia utilizar essa compensação cruzada. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 62, de 26 de março de 2021. A Receita Federal do Brasil entendeu que, caso o consórcio opte de forma irretratável para todo o ano calendário pela contratação de pessoas físicas ou jurídicas em seu nome, efetuando o pagamento dos rendimentos e sendo consequentemente o responsável pela retenção na fonte dos tributos relacionados às contratações e pelo cumprimento das obrigações acessórias, restará configurada a responsabilidade solidária entre todas as consorciadas, independentemente de terem se beneficiado dessas contratações. Aqui me parece que a Receita está falando de algo que, a princípio, me pareceu confuso. Normalmente, quando a gente fala de empresa consorciada, a gente está olhando ela como prestadora de serviço. Quando alguém contrata um consórcio para realizar um serviço, e há muitas dúvidas que surgem quanto à responsabilidade de cada uma daquelas consorciadas. Pelo que eu estou entendendo aqui, a Receita está falando o contrário. Está falando do consórcio como fonte pagadora, e como fonte pagadora, como tomadora, contrata serviços no nome do consórcio e não no nome individualizado de cada empresa consorciada.
E o que a Receita está dizendo, e aqui eu acho que é uma grande coerência, se tudo está sendo contratado em nome do consórcio, nada mais justo do que todas as empresas consorciadas sejam responsáveis solidárias, inclusive no que diz respeito à retenção. Se o consórcio, por exemplo, contratar uma pessoa jurídica e tiver que fazer uma determinada retenção, se a retenção não for efetuada, todas as empresas que fazem parte daquele consórcio são solidárias quanto àquela obrigação, já que elas optaram de forma irretratável para todo o ano calendário que todas as contratações iam acontecer em nome do consórcio e não em nome de cada uma das consorciadas, situação que seria completamente diferente se fosse individualizado. A empresa B do consórcio está contratando em seu nome. Eu entendo que aí sim a empresa B deveria ser responsável sozinha por tudo aquilo que ela está contratando. Mas a partir do momento que tudo é contratado em nome do consórcio, ainda que uma das empresas não se beneficie daquele serviço, ela entendo correto o que a Receita disse, que todas são responsáveis nessas hipóteses. Exato, até porque, Gustavo, tem duas observações aqui que cabem. Uma delas, a Receita já regulamentou esse tratamento do consórcio enquanto responsável tributário numa instrução normativa específica que muita gente não conhece. E para quem está escutando a gente e lida com essa situação, é a instrução normativa número 1199 de 2011. E o segundo aspecto importante, toda essa discussão quanto à interpretação dos dispositivos, até da própria IN, ela decorre do fato de que o consórcio não tem personalidade jurídica. E é isso que faz com que muita gente não compreenda. Por quê? Uma entidade que não tem a qualificação de pessoa jurídica pode ser responsável pela retenção e recolhimento de tributos. É em função dessa regulamentação específica, mas isso não afasta a solidariedade daqueles que integram o consórcio, como você bem pontuou. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT, número 63, de 29 de março de 2021. As pessoas físicas que se ausentarem do território nacional sem requerer a certidão negativa para a saída definitiva do país manterão a condição de residente no Brasil durante os primeiros 12 meses de ausência. Nesse caso, embora ainda se encontrem no exterior, sujeitam-se aos mesmos prazos e condições de obrigatoriedade de entrega da declaração de ajuste anual. Aqui me parece, Aline, que o caso, eu não cheguei a me debruçar em todos os detalhes, mas parece que foi o caso de um residente no Brasil que entrou nos Estados Unidos com visto de turismo e parece que ele casou nos Estados Unidos e ia residir lá. E o que a Receita entendeu é que, como ele não pediu uma certidão negativa para a saída definitiva e estava apenas com um visto de turismo, ele, durante 12 meses, ele continua na condição de residente no Brasil, se a gente pode assim dizer, e teria que cumprir todos os prazos, inclusive para a declaração do ajuste anual do imposto de renda. Me parece uma decisão acertada, mas talvez de pouca aplicação prática no dia a dia de muitos daqueles que lidam com a matéria tributária. A próxima norma é a Instrução Normativa número 2020, de 9 de abril de 2021. Essa instrução normativa prorrogou excepcionalmente prazos relativos à apresentação de declarações e ao recolhimento de créditos tributários apurados relativamente ao exercício de 2021, ano calendário 2020. Essa instrução normativa, Aline, é aquela que nós mencionamos na notícia que fala da prorrogação do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Aqui a gente está apenas fazendo referência à norma legal que fundamentou aquilo que já foi objeto de comentário anteriormente. A outra norma é a Instrução Normativa número 2021, de 16 de abril de 2021. Essa instrução normativa dispõe sobre as contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos incidentes sobre o valor da remuneração da mão de obra utilizada na execução de obras de construção civil. É uma instrução normativa, Alexandre, que talvez seja difícil a gente esquecer o número dela. É a 2021 de 2021 e trata de um assunto bastante polêmico, que é a construção civil. Agora, um detalhe que eu achei interessante aqui foi a instituição do Serviço Eletrônico para Aferição de Obras, que eu acho que a pronúncia seria SERO, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas vai ser o serviço onde vai se obter informações para aferir aquela obra, inclusive a remuneração da mão de obra. Eu acho que vai ser um sistema que vai permitir uma fiscalização
mais eficaz das obras de construção civil no Brasil. Exatamente, um trabalho que a Receita vem estruturando já há algum tempo, inclusive o acesso ao CERO também foi liberado lá no portal ECAC, através do ato declaratório executivo número 6, também de abril de 2021. E o grande objetivo, quando a gente observa, por exemplo, Gustavo, que os municípios que já tinham que informar os alvarás de construção expedidos em favor dos seus cidadãos, agora eles também têm que declarar, mas de uma maneira mais detalhada. O grande objetivo da Receita é fechar o cerco contra os contribuintes que contratam mão de obra para construir suas residências, seus imóveis particulares e acabam não regularizando isso perante o INSS. E agora, com todas essas medidas, a gente tem a percepção de que a Receita Federal quer fechar o cerco contra essa prática de sonegação que é bastante comum em nosso país. A próxima norma é a medida provisória número 1045 de 2021. Essa medida provisória instituiu um novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e dispõe sobre medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus no âmbito das relações de trabalho. Essa medida é uma medida mais de natureza trabalhista, mas tem um aspecto tributário aqui importante. O governo está reeditando aquele auxílio dado para que as empresas ou suspendam ou reduzam a jornada de trabalho dos seus empregados com o objetivo de evitar o desemprego, a demissão em massa desses trabalhadores. O fato é que as empresas que faturam mais de R$ 4.800.000, elas têm a obrigação de pagar um auxílio, um complemento da renda do trabalhador de pelo menos 30% do valor que ele percebia enquanto trabalhava. E esse benefício, ele sendo pago pela empresa, ele é absolutamente isento de qualquer incidência tributária. Não incide nem o INSS, patronal ou retenção, nem o imposto de renda sobre a pessoa física que recebe, assim como também não incide o FGTS, embora a gente não possa dizer que FGTS é, a rigor, um encargo tributário. O fato é que esse é o aspecto tributário mais importante que a gente tem para destacar na medida provisória. A última norma é a Instrução Normativa número 2023, de 28 de abril de 2021. Essa Instrução Normativa prorrogou o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital, a ECD, referente ao ano calendário de 2020. Exatamente, Aline. E essa prorrogação também fruto desse momento que estamos vivendo e as dificuldades que muitas empresas têm enfrentado, ficou prorrogado agora para o último dia útil do mês de julho de 2021. Então, a prorrogação da ECD, referente ao ano calendário de 2020, reforço, foi para o último dia útil, esse detalhe é importante, do mês de julho de 2021. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. O STJ negou redução da base de cálculo da contribuição patronal ao INSS. A segunda turma do STJ decidiu que as empresas não podem excluir o percentual retido do salário do empregado para o INSS do cálculo da contribuição previdenciária patronal. Essa decisão é a primeira da Corte sobre o tema e frustra a expectativa dos contribuintes de reduzir o montante que precisa ser pago ao governo. É como eu diria, Gustavo, a moda pegou. Agora todo mundo quer excluir tudo que for possível da base de cálculo dos tributos. E uma empresa que paga, por exemplo, R$ 2.000 a um empregado, se ele desconta ali, para facilitar o cálculo, R$ 200, ele queria pagar a patronal sobre R$ 1.800. E o que o STJ está sinalizando aqui é que não vai deixar esse caos tributário ganhar proporções maiores ainda. Então, o que a regra legal diz é que a remuneração bruta é a base para a incidência da patronal e o STJ está confirmando isso. Vara da Fazenda Pública de Curitiba decidiu que o município não pode cobrar cadastros de empresa que tem sede em outra cidade. O município não tem legitimidade para exigir o cadastro de prestadores de serviços não estabelecidos em seu território e impor a retenção do imposto sobre o serviço em caso de descumprimento. Aqui, Aline, a gente volta para a discussão do CEPOM, que é o Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios, que começou lá em São Paulo e as empresas de fora tinham que fazer esse cadastro para não sofrerem a retenção do ISS para São Paulo.
E recentemente, como já comentamos no último programa, o STF disse que esse cadastro ele é inconstitucional, o que começou a fazer com que outros tribunais julgassem da mesma forma. E aqui aconteceu em Curitiba, já que esse cadastro, Alexandre, ele começou lá em São Paulo, a decisão do STF foi de um contribuinte também de São Paulo, na verdade ali do entorno de São Paulo, que questionou esse cadastro, mas a decisão do STF não teve efeito erga omnes, não foi em uma ação direta de inconstitucionalidade. E por conta disso a gente está vendo outros tribunais precisando atuar para garantir esse mesmo direito a outros contribuintes. Exatamente, a gente vê que essa é a grande tendência, então já deve existir processo questionando o CEPOM do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Fortaleza, de Recife, todos caminham para ter essa mesma decisão que a gente teve em relação ao CEPOM de São Paulo, declarando que é inconstitucional. Uma boa notícia, mas o grande problema para a maioria dos tomadores de serviços que quer se livrar dessa preocupação é que essas decisões não têm efeito para todos, como você falou, chamado efeito erga omnes. Então, até que ponto um tomador que está em Curitiba, que não contratou esse prestador beneficiado com a decisão, ele vai poder se livrar desse procedimento de a cada nota fiscal de um prestador de fora, ele ter que consultar o cadastro. Os tomadores de serviços ainda vão ter que ter um pouco de paciência, ou então eles vão simplesmente parar de adotar esse procedimento, confiados de que se eles forem fiscalizados, eles vão poder questionar qualquer eventual autuação. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da contribuição de 0,2% sobre a folha salarial de indústrias rurais e agroindústrias destinadas ao INCRA, inclusive após a edição da Emenda Constitucional 33 de 2001. Essa é uma tese muito antiga, essa contribuição de 0,2% sobre a folha de salários, que compõe aquela alíquota que a gente costuma chamar de alíquota de contribuição para outras entidades ou para terceiros. Ela foi reconhecida como constitucional pelo STF para esse segmento. Ao longo dos anos, muitas empresas questionaram isso. Houve empresas que chegou a ter decisões favoráveis, mas hoje o STF já assentou esse entendimento de que essa contribuição é devida, inclusive no período após a Emenda Constitucional 33 de 2001. O STF confirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Por unanimidade, o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 87 de 96, conhecida como Lei Candir, que prevê a ocorrência de fato gerador do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Aqui a gente tem algumas discussões, mas eu acho que uma das mais importantes é que quando a gente fala do ICMS, para que haja incidência desse tributo, é necessário haver a transmissão de posse daquela propriedade. Então, quando a empresa ela simplesmente desloca uma mercadoria de um estabelecimento para o outro, não há mudança da posse daquele bem ou daquela propriedade. Então, por isso, é um dos argumentos que foram utilizados para dizer que realmente não há que se cogitar da incidência do ICMS nessa hipótese. Verdade, Gustavo, até porque a Constituição ela não define o que é a circulação de mercadoria, mas a doutrina entende que é a transferência da propriedade do bem. Se não está havendo a transferência da propriedade, mas o mesmo dono daquele objeto, ele está simplesmente deslocando de uma unidade para outra, não há que se falar em fato gerador do ICMS. É muito sensata a decisão do STF e ela acaba dando um fôlego maior de capital de giro para as empresas que de repente transferem estoque de um estado para outro e só precisam pagar o imposto quando efetuarem a efetiva circulação, ou seja, a venda do bem para o destinatário. O STJ definiu que regime monofásico de tributação não permite creditamento de PIS e COFINS. O entendimento foi estabelecido por maioria de votos pela primeira sessão do STJ, ao pacificar a controvérsia existente entre a primeira turma, que admitia a possibilidade de creditamento no sistema monofásico, e a segunda turma, que rechaçava essa possibilidade. Essa é uma decisão que eu vinha monitorando já há algum tempo, porque ela se aplicaria para empresas que, por exemplo, são do regime não cumulativo e elas compram para revender produtos sujeitos à tributação monofásica.
Então, pensando em uma farmácia que comprou, por exemplo, medicamentos de um distribuidor para vender ao consumidor final, nessa operação o distribuidor tem alíquota zero, porque esses medicamentos já foram tributados na indústria. A questão é, essa farmácia poderia se valer do crédito de PIS e COFINS, considerando que na aquisição a alíquota foi zero, mas a alíquota que o distribuidor deveria pagar, de certa maneira, ela ficou concentrada lá na indústria. Então eu entendo que seria razoável esse contribuinte se valer do PIS e COFINS, mesmo ali naquela relação direta não tendo incidência, mas na relação anterior tendo uma incidência com a alíquota inclusive majorada. Essa decisão ela vem colocar, vamos dizer, ou joga um balde de água fria sobre quem criou a expectativa de que essa tese pudesse ser acolhida, porque até 2017 a jurisprudência do STJ já era nesse sentido, mas ali em 2017 houve uma decisão favorável que abriu a controvérsia e infelizmente essa decisão favorável aos contribuintes não se confirmou, ou seja, o STJ voltou a julgar como antes e colocou agora uma pá de cal nesse assunto. Uma frustração para muitas empresas que tinham essa expectativa. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é do Luciano Marques e ele nos questionou assim: serviços executados mediante cessão de mão de obra por profissionais de educação física está sujeita à retenção dos 11%, mesmo a empresa estando enquadrada no Simples Nacional? Luciano, sua pergunta ela pode ser respondida até imaginando aqui um exemplo prático. Vamos supor que um determinado condomínio contrate um serviço que envolva profissionais de educação física para atividades ali de condicionamento físico dos condôminos, para realizar atividades esportivas. O que a gente entende é que, com base na solução de consulta 114 de 2016, a cessão de mão de obra só vai se configurar se houver uma coordenação dessa mão de obra por parte do condomínio. Ou seja, funcionários do condomínio teriam que coordenar as atividades desenvolvidas por esses profissionais de educação física, o que na prática normalmente não acontece em situações como essa que eu exemplifiquei. Por isso a gente pode dizer, muito raramente, a cessão de mão de obra vai ficar configurada em situações como essa, na prestação de serviços de saúde em geral, e não há que se falar em retenção por conta dessa nova interpretação da Receita, como eu disse, mais enfática de 2016 em diante. O detalhe, Alexandre, que eu faço complementando essa dúvida do Luciano é que ainda que seja possível perceber a cessão de mão de obra, se a empresa é do Simples, a retenção ela não é devida, porque a retenção do optante do Simples Nacional só é devida quando o serviço é tributado pelo anexo 4º da Lei do Simples. E esses serviços de educação física e serviços médicos não são tributados por esse anexo. Então a gente pode dizer com uma certa certeza, Luciano, que a retenção não é devida, seja porque não tem cessão de mão de obra, seja porque tem cessão de mão de obra, mas a empresa é do Simples Nacional. E ela sendo do Simples, como o Gustavo bem lembrou, não tem retenção. E a eventual irregularidade pelo fato de ela estar praticando cessão de mão de obra também não gera nenhuma responsabilidade para o contratante da operação. Importante a gente lembrar disso também. A segunda dúvida é do Bruno Bispo e ele nos questionou assim: se a empresa for optante do Simples Nacional e o objeto do contrato é a manutenção preventiva e corretiva de sistemas em climatização de ar, a retenção do INSS é devida? Olha, Bruno, essa sua pergunta ela é interessante e a gente precisa dizer que a retenção ela não é devida. O optante do Simples Nacional só sofre a retenção do INSS quando executa atividades sujeitas ao anexo 4º da Lei Complementar número 123 de 2006. A manutenção preventiva e corretiva de sistemas em climatização não é tributada por este anexo e por isso a retenção ela não é devida, ainda que se entenda e seja uma hipótese em que essa manutenção seja considerada como construção civil. Ainda nessa hipótese, o serviço ele é tributado pelo anexo 3º da Lei do Simples Nacional e a retenção não é devida. A outra dúvida veio da Cleusa e ela nos questionou assim: o INSS retido em notas fiscais de serviço pode ser compensado com os valores de INSS descontados dos funcionários também?
Cleusa, essa sua pergunta aqui já foi inclusive colocada por outros ouvintes da gente e é uma pergunta muito importante porque quem é prestador de serviço sofre retenção de INSS na nota fiscal, fica inseguro em relação a poder ou não aproveitar aquele crédito para compensar com retenções efetuadas sobre a folha de salários, ou seja, aquilo que é descontado dos empregados da empresa que prestou o serviço e possui o crédito a compensar. E não existe nenhuma restrição em relação a isso. Não existe mais aquele limite de 30%, que já foi revogado há muitos anos, e nem existe essa restrição. Inclusive, a gente tem para as empresas que já estão na sistemática de apresentação mensal do E-Social e da DCTF Web, a possibilidade de esse crédito de retenção de INSS ser aproveitado, inclusive, para pagar outros débitos administrados pela Receita Federal, a exemplo do imposto de renda, das contribuições sociais, dentre outros. Isso a gente até comentou aqui na parte inicial desse programa. Portanto, você pode fazer essa compensação tranquilamente, sem nenhum tipo de preocupação. A última dúvida é do Adilson Afonso e ele nos questionou assim: vocês poderiam explicar o artigo 117, inciso 3º da IN 971 de 2019? Afinal, toda obra de construção civil não é uma empreitada? É uma excelente pergunta, Adilson. E aqui a gente precisa entender que normalmente as atividades de construção civil lá do artigo 117, inciso 3º da IN 971 de 2009 são realizados mediante empreitada. Mas não é impossível, Alexandre, que haja também a prestação de serviços ali enquadrados mediante cessão de mão de obra, não é isso? Exato, ele está certo quando faz essa observação de que normalmente obras de construção civil é por empreitada, mas imagina a construtora que porventura tenha várias obras em andamento e ela decida contratar, mediante cessão de mão de obra, alguma subempreiteira. Ela contrata uma empresa especializada, por exemplo, em fazer revestimento de parede, em fazer pintura de edifícios e com a mão de obra que é colocada à disposição da construtora, ela contrata, ela executa esse tipo de operação nas diversas obras que ela possui. Para que haja a configuração da cessão de mão de obra, é necessário a presença de todos os requisitos que estão ali no artigo 115 da IN 971. Mas a gente não pode negar que, embora não seja tão comum, é absolutamente factível e é absolutamente legal se isso assim acontecer. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Exatamente, Aline. Essa foi a última pergunta. Eu acho que o programa estava bem recheado, muitas notícias, muita legislação, muita novidade e espero que vocês, ouvintes, possam usufruir bastante de todo esse conteúdo que foi compartilhado hoje. Exatamente. A gente quer agradecer mais uma vez pela sua audiência, lembrar que quanto mais você compartilhar esse conteúdo, você vai ajudar mais pessoas a se atualizar com tudo aquilo de relevante que aconteceu na área tributária no mês anterior. E a gente espera você aqui no próximo programa falando dos principais acontecimentos na área tributária no mês de maio, programa que vai ao ar no mês de junho. E a gente conta com a sua audiência, a sua participação e também com a sua curtida em cada um desses vídeos ou em cada um desses áudios, a depender da plataforma onde você está nos acompanhando. Um forte abraço e até o próximo programa.